Fala, camaradas, Cude na área. Hoje eu quero falar sobre o debate que aconteceu entre Nildo Urix e Breno Altman no podcast Três Irmãos algumas semanas atrás. Esse é o primeiro vídeo do canal do ano de 2026. Eu fiquei 5 dias sem gravar vídeo e fiquei 2 semanas ferrado da garganta e do ouvido, né, inflamados e saindo secreção e tomando antibiótico, etc. Enfim, fiquei até também semanas sem usar o meu aparelho auditivo em ouvido, que eu necessito, e agora espero estar 100% aí para poder trazer conteúdo para vocês. Bom, vamos ao debate. Esse debate se resume à esquerda radical contra governista, a esquerda governista, a esquerda petista. O Nildo Urix representa a esquerda radical, né? E o Breno Altman, nesse debate, representa o governo petista. Achei o debate muito interessante, muito importante e várias informações, né? Eu tive que assistir 2 vezes, muitos argumentos coerentes, etc. Um debate bem incisivo, né? Achei um dos melhores debates desse ano de 2025. E agora, comparado a outros debates da direita, da extrema-direita, dos doidinhos de bairro, dos debates antagonistas, antagônicos, né? Esse debate aqui é outro nível, é o debate das esquerdas, é outro nível intelectual, né? Foi um debate descontraído, amistoso, com piadinhas, né? Provocações, muitas provocações e sem truculência, sem agressividade. Apenas eu vi o Breno Altman em alguns momentos meio alterado, elevando o tom de voz, cara fechada, bebendo água, tenso, enfim. Então, os dois assemelham muito ideologicamente, os dois vêm da base socialista marxista, concordaram muito em vários pontos do debate, e a única coisa que diverge é o petismo, né? É o antipetismo do Nildo Urix, né? Eu não gosto de chamar de antipetismo, acho porque é da esquerda, que o cara é mais à esquerda, né? Então é bem diferente de um antipetismo de direita, de extrema direita, liberal, né? Então o cara faz mais críticas à esquerda, né? Porque ele enxerga, assim como eu também enxerguei, né? A ficha caiu para mim, demorou muito, mas a ficha caiu, que tanto esse governo também atende, quanto ao governo Bolsonaro e a outros que passaram, esse governo também atende à burguesia. Confesso para vocês que eu estou conhecendo o Nildo Urix, não concordo com tudo que ele fala, principalmente a questão de voto nulo, né? Só que eu me identifiquei muito com o Nildo Urix em relação à minha frustração e à minha decepção desse governo nesse último ano, né? Foi aí que a ficha caiu para mim e eu posso fazer um vídeo explicando melhor sobre isso. E mais sobre a política externa, tá? Eu fiquei muito decepcionado, muito triste, né? Raivoso por conta da política externa desastrosa do governo. A minha expectativa era outra, né? Enfim. E também me desanimei muito na questão da política do governo para os brasileiros, né? Para a classe trabalhadora. E além de ter muitas divergências com o Nildo Urix, eu também tenho muitas divergências com o Breno Altman, né? Eu acho que quando o calo aperta, como ele é filiado ao PT, ele é da minoria, ele representa a minoria dentro do PT, né, por ser aquele 5, 10% de marxista comunista, né, o que eu fiquei mais decepcionado também é que quando o calo aperta, ele é obrigado a passar pano e defender o governo, né? Ele traz um discurso ambíguo, às vezes muito eufemista, né? E ele cobra muito bem, né, o governo, só que também com muito eufemismo para não melindrar o Lula. É isso que eu não consigo entender, né? Não é que eu não consigo entender, o cara é filiado ao PT, ele é obrigado a defender o PT, né? É uma coisa que eu não concordo, né, que eu não gosto.
mas faz parte do jogo, né? O Breno tem seus interesses a defender. O Breno, ele cobra, né? E no final passa pano. Então é isso que diverge muito entre o Breno Altman e o Nildo Orix. E esse meu descontentamento, essa minha frustração, essa minha decepção ao governo, né? Demorei várias décadas, somente no último ano do governo Lula 3 que a ficha caiu para mim, né? Esse meu descontentamento e essa decepção, eu prefiro explicar melhor por que fazendo um outro vídeo, não nesse vídeo, explicando isso melhor. Peço desculpas se eu desagradei algumas pessoas, se eu vou perder inscritos, eu não estou aqui para agradar todo mundo. Então, eu concordo com o Nildo Orix, me identifiquei com muita coisa, confesso que eu não conhecia o Nildo Orix, só de nome alguns trabalhos, e nunca tinha visto ele falando, debatendo, né? Foi a primeira vez. E nesse debate eu me identifiquei. Eu não sei historicamente sobre a carreira do Nildo. Eu sei que ele começou no PT, depois ele viu que atendia a burguesia, foi para o PSOL, né? E fundou lá a Revolução Brasileira, né? É um cara da esquerda radical, eu gosto de chamar da esquerda raiz, que me representa, né? Que eu me identifico muito. Então, inclusive, eu acho que o Nildo, ele detonou o Breno, né, ganhou nesse debate. Eu vou tentar mostrar algumas falas, alguns cortes do debate. Não sei se vai dar tempo, eu estou olhando aqui o relógio, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu não gosto de gravar vídeos muito longos. E também, pessoal, o Breno é fera nos debates. O Breno é um bom debatedor, ele fez um excelente debate com o Alan dos Santos também, né? Elogiei muito. Eu não sei se eu cheguei a fazer vídeo sobre isso, né? O Breno é, assim, muito bom, o Nildo também é muito bom, são dois caras muito bons, né? Agora, como eu falei, o que peca para mim é que quando o calo aperta sempre defende os seus interesses. Se o Nildo apoiou certa coisa, que eu não sei, se ele falou, deixou de falar, né? Por exemplo, esse negócio do voto nulo, discordo totalmente, acho totalmente errado. Isso sempre favorece a oposição, né? E, enfim, me perdoem. Se o Nildo fez alguma coisa, ou falou alguma coisa polêmica, ou apoiou certa coisa que não bate com a esquerda raiz, eu peço perdão a vocês. Como eu falei, eu estou conhecendo ainda o trabalho dele. Então, assim, a minha visão entre esses dois debatedores é a seguinte: é um cara que, Nildo, é mais à esquerda, né, do que o PT, do que o Lula, do que o governo, né, e o Breno Altman, ele é o cara que também é contra muita coisa do governo, mas no final acaba favorecendo esse sistema que está aí. E eu vou falar uma coisa para vocês: eles não falaram sobre política externa. Eu também não vi até o final, não sei, né? Eu acho que eles não falaram da política externa, né? Só falaram da política nacional. Então vamos assistir um corte que eu separei aqui do Nildo Orix falando. Bom, a hipótese, a suspeita que o Breno levanta aqui, que eu teria uma lógica aceleracionista, ela já foi desmentida pela história. Bolsonaro venceu e o movimento de massas não cresceu. Então, como eu trabalho com os dados elementares da realidade, estou com os dois pés na terra, a suposição de que a direita ganha, a esquerda avança, ela já foi comprovada aqui no manifesto. Não, já está comprovada. Portanto, eu vou considerar isso só uma manha do Breno no debate. Segundo, por que eu pergunto para o Breno sobre a oposição entre Bolsonaro e Lula? Porque esse é o esporte preferido do petismo. O Marx diz o seguinte lá no Capital, diz assim: é muito fácil ser liberal a custo da Idade Média. E eu digo para o Breno e para os petistas: é muito fácil reconhecer os méritos petistas diante de Bolsonaro. Mas o esporte preferido do petismo, que era uma consciência bem rebaixada na média, muito rebaixada, ela estava sentada nessa hipótese. Nós fizemos mais que Bolsonaro, e Bolsonaro é o fim do mundo.
E o que eles não estão discutindo é o seguinte: esse país é um país dependente, periférico, submetido a uma exploração, a uma concentração da propriedade, do poder político, do prestígio social, e nessas questões que o Breno chama, assim, ligeiramente de estruturais, ele diz claramente: escuta, o governo não toca. Deveria tocar, poderia tocar, quase um kantiano aqui, nós estamos fazendo uma aliança kantiana. O governo deveria, poderia fazê-lo, só que na prática não faz. Qual é a função do marxista? É explicar por que ele não faz. Então eu digo, ele não faz porque ele é um governo intimamente da classe dominante, articulado com os supostos da economia política. E aí vem uma coisa: o salário, a taxa de desemprego é mais baixa, a taxa de ocupação, vamos dizer assim, 40% da força de trabalho no Brasil é informal. Os salários são ridiculamente baixos. E os ganhos de produtividade que algumas categorias conquistaram são aquelas muito nucleares, vinculadas a setores da classe trabalhadora que tem um poder de sindical forte, e em setores que ainda estão na mão, ou do setor industrial, mas no resto é um desmonte da classe trabalhadora. Perfeito, Nildo. Perfeito. Ele falou: Bolsonaro é fim do mundo. Bolsonaro foi o pior governo da história do Brasil. Bolsonaro foi uma das coisas mais pavorosas que a gente teve. É fim do mundo. O cara tá falando ali, ele não tá... Tem gente que fala que ele faz uma comparação. Quem gosta de comparar para obter lucro com o governo Bolsonaro, quem gosta de comparar com um governo fraquíssimo para dizer que faz muita coisa, né, se fazer de grande... É esse governo atual, né? Então, o que ele fala? É insuficiente. Poderia ter feito mais. Em uns momentos o Breno Altman concorda com ele. Poderia sim ter feito muito mais. Vocês não conhecem o Brasil. O Brasil é muito rico. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento. O Brasil é um país gigante, né? A economia poderia ser muito melhor. Agora, o que acontece? Por que a gente não gosta que seja, que a gente fale contra a burguesia, né? Por quê? Porque 6 famílias burguesas brasileiras comandam esse país. Você tem uma mídia, né, e seus conglomerados que comandam, né, a politização do brasileiro, comandam a matrix que o brasileiro vive e mandam na porra desse país em vários setores. Isso é o controle total da burguesia. Vamos assistir esse outro momento do debate onde o Nildo fala. Eu quero só fazer 2 reparos às observações do Breno. As universidades brasileiras vivem uma crise orçamentária sem precedentes. E a responsabilidade, entre outras, é de Dilma e Lula. Por quê? Porque eles promovem uma expansão universitária e dos institutos federais que não é acompanhada por orçamentos, nem recuperação salarial em relação às perdas reais da inflação e nem na condições de trabalho para as universidades. Os reitores das universidades brasileiras todos estão com os pires na mão, implorando para um ministro ultradireitista como Camilo Santana, vinculado totalmente ao setor privado, para ter algumas coisas para fechar o ano. Falta papel higiênico nas universidades brasileiras. O custeio é baixíssimo e o investimento é mais fraco ainda. E cada expansão que o Lula faz, ele fomenta ainda mais a necessidade futura. E é por isso que nós convivemos depois da Dilma com um conjunto de prédios nas universidades brasileiras todas que eram prédios inacabados. Então o governo faz a propaganda e não cumpre a promessa. Eu acho que esse é um aspecto fundamental. O que seria o caminho da Revolução Brasileira? Hoje, em primeiro lugar, criar uma consciência crítica sobre o subdesenvolvimento da dependência, isso que você chama de medidas estruturais. Segundo, não alimentar nenhuma ilusão na classe trabalhadora dentro do sistema, porque o voto no petismo, ele não é acompanhado numa consciência crítica. Isso faz o Breno aqui, nesse podcast. Pegue todas as direções de partidos estaduais, municipais, dirigentes nacionais do partido, deputados, senadores, eles não fazem essa diferenciação que o Breno faz aqui, que é melhor em relação ao Bolsonaro, mas é insuficiente em relação à realidade brasileira. E sabe quem é o maior propagandista dessa alienação política dos problemas centrais? É o Lula. O Lula, que deveria ser o maior pedagogo do Brasil, não toca nessas questões que seriam de politização. Por exemplo, erradicar o analfabetismo no Brasil, o analfabetismo funcional. O que custa?
fazia uma ampla campanha de mobilização nacional que não tocaria na aliança que ele tem inquebrantável com os banqueiros, com os latifundiários, mas faria uma mobilização nacional para colocar o povo em movimento. Então o caminho da Revolução Brasileira hoje é uma diferenciação radical de todos esses pequenos núcleos de radicalismo político que nós temos contra a esquerda liberal e contra a ultradireita, porque nós descemos o malho no bolsonarismo e descemos o malho também na esquerda liberal. Porque essa esquerda liberal aí, ela tem alianças que há 20 anos atrás no petismo seriam completamente questionadas. Hoje a relação, por exemplo, de Haddad e de Lula mesmo, com os banqueiros, com os latifundiários, basta você pegar o censo, por exemplo, de 2016. É isso. Eu esperei 3 anos do governo Lula 3 para ver, enxergar que muita coisa não mudou. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Eu vou apontar e tipificar um a um das coisas, inclusive a promessa de campanha eleitoral do Lula, que era acabar com o orçamento secreto, e isso quase não foi feito. Começando com isso até a política interna e política externa. Resumindo o que o Nildo falou, se você quer um país com um Congresso mais à esquerda, se você quer um país com pessoas se conscientizando, né, de classe, política, tudo, né, ter uma consciência. Se você tem um país que consegue se politizar, você consegue mudar o país. E é isso que o Lula não fez, né? Só pensa em poder e vencer eleições. O Nildo representa reformas estruturais, né, e não as reformas que podem ser revogadas em qualquer outro governo. Obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante. Seu comentário será lido. Comentem aí o que vocês acharam. Agora eu peço que vocês prestem atenção no que o Nildo falou, os cortes que eu botei, para eu não ter que repetir nos comentários, certo? Obrigado por assistir, tamo junto na luta e a gente vai seguir combater a extrema-direita e a esquerda liberal, né? Que está totalmente alinhada à extrema-direita, é a cereja do bolo da extrema-direita. É isso que a gente combate, né? E pregamos a união de todas as esquerdas, exceto a esquerda direitosa, que a gente chama assim, né? Que é traidora. Então, diga não aos senhores das guerras, aos serviçais do imperialismo, né? Enfim, estamos juntos na luta. Obrigado por assistir. Quem puder apoiar o canal pelo Pix, eu vou deixar na descrição. Valeu, falou.